Provérbios 24, 20, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Está dizendo, preste atenção, coloque em prática, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Olha que extraordinário, que texto maravilhoso. Estamos iniciando esta nova série, Uma Vida Abençoada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Trazemos sobre nós a chancela da bênção. Quantos abençoados temos aqui? Então já fomos abençoados. Agora, quando atentamos para este texto, olhamos para este texto, aqui é uma recomendação do sábio, e é uma palavra que vem do trono de Deus para mim e para você. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Eu estou lendo a Bíblia sequencialmente, e hoje cheguei nos Salmos, e estava me deliciando na leitura do livro de Jó, como é extraordinário. Ele fala da grandeza de Deus, o Criador de todas as coisas. E Jó tinha os seus questionamentos. Quando você começa lendo o livro de Jó, você aparentemente não vê questionamento algum, mas depois você vai perceber que havia alguns questionamentos na alma dele, sobre a sua alma. E Deus pergunta para ele: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu criei os mares, os oceanos e coloquei limites para que as ondas não avançassem? Aonde você estava quando eu criei os depósitos das neves? É algo tão grandioso e glorioso. Mas a recomendação do sábio é: atenta. É o próprio Deus dizendo: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos, às minhas razões, a minha doutrina, inclina os teus ouvidos. Que haja disposição no nosso coração para ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra. Diz, olha, sabe por quê? Ele diz: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no teu coração. Não a deixe apartar dos teus olhos. Tenha sempre a palavra de Deus diante dos teus olhos. É uma recomendação. O texto diz: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. No Salmo 119 você vai ver uma expressão: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A vida abençoada está em atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. É ouvir a palavra, é se inclinar à palavra, é obedecer a palavra. E diz o texto: pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A vida e a saúde que precisamos estão aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A resposta que precisamos para uma vida saudável, uma vida abençoada, está nas Escrituras Sagradas. Eu quero recomendar você, despertar você. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. É resistência mesmo no inferno, para que você não se aproxime da palavra, porque se você se aproximar da palavra, ouvir a palavra, inclinar o teu coração, você vai ser a pessoa mais liberta da face da terra. A pessoa mais liberta da face da terra. Alguma coisa prendia Jesus? Detinha Jesus? Nada, em absoluto, porque ele era o próprio verbo, ele era a própria palavra. Ele se movia pela palavra. E nesta série seremos ampliados, despertados para observarmos a palavra e receberemos cura para os nossos corações, seremos sarados nas nossas emoções, e você vai ser a pessoa mais liberta da face da terra. Diz o texto: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
pois dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois deles procede as saídas da vida. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali está o quê? O teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. E aonde está o teu tesouro? Quem é o teu tesouro? O nosso tesouro não são coisas e não devem ser coisas, mas infelizmente as coisas muitas vezes tomam o lugar do próprio Deus no nosso coração. Mas esta série vai despertar você e ativar você para que ao invés das coisas você tenha Deus no seu coração. Quando você recebe, diga um amém. Nós fomos abençoados para toda generosidade. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos para toda generosidade. E algumas pessoas dizem assim: apóstolo, como você gosta de Abraão, né? Eu gosto mesmo. Eu me lembro que no princípio da minha jornada ministerial, eu tive como que uma visão e uma revelação de toda a chamada de Abraão, a sua jornada, a sua caminhada, os seus erros, os seus acertos, porque Abraão não acertou tudo. Em alguns momentos ele foi tomado por angústia, pelo medo, mas mesmo ali eu pude aprender com ele. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e Deus disse: olha, eu vou te abençoar para que você se torne uma bênção para as nações da terra. Sabe por que nós somos alcançados e abençoados? Para que possamos abençoar as famílias de toda a terra. Você foi alcançado e salvo para salvar. Você foi alcançado e curado para curar. Você foi alcançado e liberto para libertar. Você foi cheio da vida de Deus para derramar a vida de Deus sobre as pessoas. Quando você recebe, diga um amém. É extraordinário podermos ver o agir de Deus e o mover de Deus. Na quarta-feira Deus me deu uma palavra, eu ministrei sobre a igreja, o pastor Aldo fez uma introdução, e esta palavra está muito forte no meu coração. Eu quero entrar um pouquinho mais nesta palavra que Deus colocou na quarta-feira. Muitas pessoas não estavam aqui, é possível que você tenha recebido a mensagem, tenha ouvido a mensagem, mas agora você está na casa e eu vou derramar um pouquinho mais sobre esta mensagem que Deus colocou no meu coração na quarta-feira. Lucas capítulo 8, tudo faz parte a respeito deste tema também, uma vida abençoada. Nós fomos chamados para toda generosidade. Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2 e 3, diz assim: E aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam com os seus bens. Eu quero que você atente para esta última expressão, essas últimas palavras do versículo 3, que diz assim: as quais o serviam com seus bens. Jesus começa o seu ministério na terra chamando 12 homens e os estabelecendo como apóstolos. Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. Mateus era cobrador de impostos. Jesus os chama e Jesus diz: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o discipulado ele foi muito intenso. A Bíblia diz que Jesus ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, ensinando e também curando os enfermos e expulsando demônios. E os 12 iam com ele. No contexto em que Jesus se manifestou ali em Israel, era uma sociedade, quando se olharmos assim, alguns podem achar que é matriarcal, mas patriarcal. Os homens tinham um lugar de destaque na sociedade. No mundo oriental, geralmente é assim. Isso já foi quebrado, e foi quebrado mesmo porque Jesus estabeleceu um novo tempo para que as mulheres também fossem alcançadas, inseridas no contexto da sociedade. E Deus não faz acepção de pessoas. Jesus inaugurou um novo tempo para as mulheres. Mas os homens, eles caminhavam com Jesus e iam com Jesus. Mas algumas mulheres foram alcançadas. E essas mulheres eram mulheres importantes. A Bíblia fala a respeito de Maria Madalena.
E Jesus ministra sobre ela, ela é liberta de 7 demônios, 7 espíritos. Maria Madalena se tornou uma mulher importante no ministério de Jesus. Não apenas Maria, mas aqui fala de Susana, de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, eram mulheres influentes na sociedade. Aonde Jesus ia, estas mulheres iam também, e ali elas o serviam com seus bens. Nós podemos e devemos servir ao nosso Deus com os nossos bens. Algumas pessoas, elas dizem assim: olha, a minha vida é do mestre. E elas cantam até aquela canção que o Lázaro, ele cantava: a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. Mas na hora que chega na hora da Ferrari, o cara não tem coragem de cantar: minha Ferrari é do meu mestre. Se o teu coração é do mestre, tudo deve ser do mestre. Mas preste atenção, Jesus está interessado mesmo é no seu coração. Jesus está interessado mesmo é no seu coração. Ouça o que eu vou dizer para você. Está me vendo? O teste mais rigoroso da sua fé, da fé, é o dinheiro. O teste mais rigoroso da nossa fé é o dinheiro. Isso é tão sério que Jesus disse assim: olha, vocês não têm como servir a 2 senhores. Vocês não têm como servir a 2 senhores, porque ou você vai amar a um e odiar o outro, ou odiar um e amar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Isso é mamon, é uma divindade. Vocês não têm como servir. É tão sério isso que Jesus disse: olha, vocês não têm como servir a Deus e as riquezas. Você acha que Jesus veio do céu para tirar dinheiro de alguém? Você acha que Jesus não tinha o suficiente? Olha, interessante, porque as pessoas, elas mudam de um país para o outro à procura de um resultado positivo nas finanças, não é verdade? Conquistar algo melhor e maior. Por que Abraão, ele desceu ao Egito? À procura de dias melhores, de provisão, de riqueza. Mas Deus disse a Isaac: não desças ao Egito. Deu uma orientação para ele: a tua confiança não vai estar em um lugar, mas a tua confiança deve estar numa pessoa, e essa pessoa sou eu. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Você acha que Jesus disse: olha, aqui o céu está em crise, eu vou para a terra porque lá o Senhor fez a terra e lá tem ouro, lá tem prata? Na verdade, o próprio Deus disse que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Equivocados estamos nós que pensamos que Jesus está interessado no nosso dinheiro. E algumas pessoas equivocadas, elas até pensam que a igreja está interessada no dinheiro delas. Isso é um engano de Satanás. E geralmente quem pensa assim são pessoas em que ainda o Senhor não é Deus, o Senhor é o dinheiro. Vocês não tem como vocês servirem a Deus e as riquezas. Esse ensinamento, ele é tão importante, porque você vai encontrar cerca de 218 vezes a respeito de fé, 220 vezes mais ou menos a respeito de salvação. E nós vamos encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, mais de 2.000 textos, versículos, que falam a respeito de finanças, dinheiro, de produtividade, ou alguma coisa nesse sentido. Então é algo espiritual. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele quer verdadeiramente o seu coração. O seu coração. E eu acredito que algo está por acontecer. Algo está por acontecer. Porque Deus quer nos conduzir a uma vida plena e livre, completamente libertos. Aonde está o teu coração, o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou vai amar a um e aborrecer o outro, ou amar o outro, amar a um e aborrecer o outro, aborrecer a um, amar o outro. Não temos como servir a Deus e as riquezas. E algumas pessoas, elas podem até pensar assim: olha, mas é pecado ser rico? Lógico que não. Não há virtude nenhuma na pobreza.
E algumas pessoas, elas estão equivocadas, porque elas podem pensar assim: olha, os pobres, eles se aproximam um pouco mais de Deus. Se fosse assim, toda a África já tinha sido salva. Não está nisso, mas está em alcançar os corações que muitas vezes foram endurecidos, tanto do pobre quanto do rico. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus, Ele ama a prosperidade do seu povo, mas Deus, Ele quer o seu coração. Agora observe comigo, olha que texto extraordinário, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Este texto fala que um jovem rico, nós não sabemos a idade dele, ele veio a Jesus a partir do versículo 17. Ele diz: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha o que ele disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer a ele: por que você me chamas de mestre? Ninguém, de bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Porque bom só há um, que é Deus. Aí Jesus pergunta para ele: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Marcos 10, agora o versículo 20. Ele respondeu: mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Olha o que ele disse: eu tenho guardado isso desde a minha mocidade, eu guardo os mandamentos. Sabe o que Jesus disse para ele? Você vai ficar chocado. Então vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Como você se sentiria se você tivesse muito dinheiro, Jesus chegando para você e dizendo: vende tudo que você tem e dá aos pobres? Você acha mesmo que Jesus queria tirar o dinheiro desse jovem? Lógico que não, mas Jesus queria tirar o coração do jovem do dinheiro. O que Jesus quer é tirar o seu coração do dinheiro. O dinheiro fala na sua mente de dia e de noite. Olha só, em quem você confia, você descansa, sim ou não? Em quem você confia, você descansa. Como que é o seu nome? Mateus. Você está com a sua carteira aí? Não? Você é esperto, né? Você faz tudo por aí, né? Amém. Quem está com a carteira? Está com a carteira, Vinícius? Vem aqui, vem aqui para você, Bruno. Pastor, eu chamo o Bruno de Breno, Breno de Bruno, mas eles me entendem. Vamos do mesmo jeito, e parecido com o papai. Ó. Fica desse lado de cá. Aqui. Olha só. Eu vou conduzir o Bruno, o pastor Breno. Quando eu falar é Breno, é Bruno. Quando eu falar Bruno, é Breno. Eu vou conduzi-lo, não vou nem falar o nome dele mais. Estou levando ele para o Japão. Nós estamos chegando no Japão por volta de meia-noite. Está chovendo, frio. Estamos no centro da cidade. Ele é casado com uma japonesa, mas ele não fala japonês. Eu digo a eles: passa a sua carteira. Seus cartões estão aqui? Senha? Estou brincando. Eu pego a carteira dele e digo assim: Deus é contigo. Como você se sentiria? O seu coração seria inundado pela paz de Deus, que excede todo entendimento humano, ou você ficaria perturbado? Está lá. Você precisa de um hotel, está chovendo, está frio. Você já percebeu que quando você tem dinheiro, você se sente a pessoa mais segura do mundo, e alguns os mais felizes do mundo? Você não precisa falar a língua, você não precisa falar assim, você tem dinheiro, você só chega assim e faz assim, ó, já come. Mas eu pergunto: quem criou os céus e a terra? Quem criou os oceanos? Quem criou o ouro, a prata? Por que nós estamos mais interessados nas coisas que Ele criou do que no próprio Deus? Por causa do nosso coração. Por causa do nosso coração. Esse texto fala a respeito de um jovem rico.
que quando Jesus disse para ele: vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres e segue-me, a Bíblia diz que ele saiu triste. Jesus não queria tirar nenhum centavo deste jovem. Jesus queria arrancar do coração dele aquela dominação chamada mamon, no qual ele confiava. A segurança dele estava onde? No dinheiro. Quando a nossa segurança não está em Deus e no dinheiro, nós passamos dias maus, e a maioria dos dias da nossa vida pode ser dias maus, por causa do coração. Você está me entendendo? Jesus vai dizer nesse texto seguindo: olha, quão dificilmente entrarão no reino aqueles que possuem riqueza, não por causa da riqueza, mas por causa da confiança. A confiança e o Deus dele se tornou o quê? A riqueza. Tiraram a confiança do próprio Deus, agora estão estribados na confiança do dinheiro. Obrigado. Eu creio que algo está por acontecer nos nossos corações, para que sejamos de uma vez por todas libertos, e você desfrutar de paz, mesmo nos dias maus, mesmo naqueles dias em que você olhe e parece que não tem provisão, mas o Deus da provisão vai se manifestar. Ele nunca vai atrasar e a provisão vai chegar. Observe outro texto comigo no capítulo 14 de Lucas. Lucas 14. Lucas capítulo 14. Faltavam 2 dias para a Páscoa. Olha só, faltavam 2 dias para a Páscoa. Seria a última Páscoa em que Jesus estaria participando. Ele era o próprio Cordeiro Pascual que seria entregue para ser crucificado, para morrer por toda a humanidade. A partir do versículo 3 diz que ele estava em Betânia, era uma aldeia, reclinado à mesa, à casa de Simão o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha a atitude desta mulher. Jesus está lá naquela aldeia, faltavam 2 dias para que ele fosse crucificado, e aquela mulher, ela entra naquele cenário, ela quebra o vaso de alabastro, e ali havia um nardo puro, correspondia a 300 denários, era muito dinheiro, era muito precioso, era muito valioso. Agora no versículo 4 diz que muitos ficaram indignados e diziam: para que este desperdício? Podia ter se vendido e dado aos pobres. Olha o que eles disseram: para que esse desperdício? A gente podia ter tomado este perfume tão precioso e vendido e dado aos pobres. Dentre os que disseram estava ali Judas Iscariotes, que ele guardava a bolsa, ele era o tesoureiro. Mas na verdade eles não estavam preocupados com os pobres, eles estavam interessados no dinheiro. No dinheiro. Você acha que Jesus estava preocupado com dinheiro? Mas aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus ainda estavam apegados ao dinheiro. Tanto é que depois o próprio Judas vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Algumas pessoas traem Jesus por pouca coisa, negam a fé por pouca coisa. Pouca coisa, não precisa nem de muita pressão. Pouca coisa, trai esposa, trai filhos, trai os líderes, trai todo mundo, negam a fé, pouca coisa. Judas, tudo que ele queria é que aquela mulher vendesse aquele perfume, não derramasse sobre Jesus e colocasse na bolsa, porque ele estava interessado no dinheiro, e muitas pessoas só estão interessadas no dinheiro. Não há problema nenhum você possuir dinheiro, mas você deve ser o senhor do dinheiro. Quando a Bíblia diz no livro de Malaquias: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Quando vocês se apresentam diante de mim, vocês trazem a mim o animal cego, coxo, manco, aleijado. Isso não é mal.
Pessoas avarentas, elas trazem para Deus e entregam para Deus aquilo que sobra. Hoje você pode se posicionar e quebrar o vaso de alabastro, aquilo que domina você, aquilo que controla você. Se o dinheiro controla você, você tem que dar um basta. E como você dar um basta? Entregando ao Senhor o que é dele. O seu dízimo é a expressão da sua fé. O teste mais rigoroso da sua fé é o seu dinheiro. E em quem você confia, você descansa. E você não pode servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e servir as riquezas. O que tem tomado conta da sua mente? Você conhece pessoas que trabalham 10, 12, 13, 14 horas por dia, mas não tem tempo da semana, 2, 3 horas, para se dedicar ao reino de Deus e compartilhar a palavra de Deus? Você conhece pessoas assim? Quem é o Senhor dessas pessoas? Tudo o que elas fazem é pelo dinheiro. Elas estão dispostas a trabalhar 10, 12, 13, 14 horas por dia pelo dinheiro. E não estão dispostas a trabalhar uma vez, 2 vezes, 2 horas por semana pela causa do reino. Então alguma coisa está errada, fora do lugar. Uma vida abençoada é o coração completamente voltado para o trono. Uma vida abençoada fala de uma entrega plena, uma entrega completa, uma vida equilibrada. Você tendo tempo para você, tendo tempo para a sua família, tendo tempo para o seu trabalho, tendo tempo para a causa, para o reino, enquanto é dia, porque a noite se aproxima. E nós temos ainda esta liberdade para proclamarmos o Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça e nos preserve assim. Hoje é o dia para você quebrar o vaso de alabastro, fazendo a sua declaração de fé, que a sua confiança não está no dinheiro, mas naquele que criou todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra. Uma das maiores expressões da sua fé é a entrega do dízimo, da oferta, seu comprometimento com o reino. Como dizer que cremos em Deus e obedecemos a sua palavra e o reverenciamos? A Bíblia diz, Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vai chegar o dia em que você vai olhar para a sua conta de água, e você vai olhar para o seu dízimo, você vai dizer, o que eu faço? É o maior teste. Você confia nele? Você confia nele? Chegue para ele e diga, está aqui, ó, é o meu dízimo, está aqui a minha conta, mas eu vou entregar o dízimo, e eu te peço, me abençoa, para que eu possa pagar a minha conta. É o teste da sua fé. Você não entendeu ainda? O que esta mulher fez foi um ato de honra a Jesus, que não foi compreendido nem pelos 12 de Jesus e por muitos outros que estavam ali. E algumas pessoas, elas pensam e dizem assim, por que não? Ao invés de entregar o dízimo no altar, eu não sei nem para onde vai, eu não posso compartilhar com pessoas que eu conheço que são necessitadas. Fique atento, que para tudo tem uma proposta de Satanás. Ele tentou Jesus 3 vezes pela palavra, buscando argumentos na própria palavra, para tirar Jesus do propósito. O dízimo você entrega no altar, no lugar em que você é abençoado, no lugar em que você é alimentado, no lugar em que você é pastoreado, apacentado, cuidado. E diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E diz mais, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados.